Você sabia que era possível prever o timing das coisas? Prever clima, mercado, economia e até o próprio tempo? É disso que eu vou falar hoje, sobre o código do tempo. Uma breve abordagem da matemática oculta, do clima e dos mercados e por que ambos seguem o mesmo caminho. No século XVII, Johannes Kepler, astrônomo, usava a física orbital para prever tempestades com antecipação de meses. Isso nunca foi misticismo, era a pura matriz da leitura do tempo. Mas se tudo isso é possível matematicamente, por que governos e empresas colapsam diante de grandes crises? É uma resposta muito simples. O simples ato de ser ignorante, mas de uma forma estratégica. Uma ignorância estratégica. O ato de ser ignorante não se trata de ser estúpido ou burro ou algo do tipo. O ato de ser ignorante significa, na verdade, o ato de ignorar algo que é importante. Mas nesse caso, é uma ignorância estratégica, planejada. O sistema tradicional opera apenas no tempo cronológico, que é o tempo de Saturno, que rege a densidade da matéria bruta. É Saturno que condensa todas as células existentes. É ele quem compacta toda a existência. Nosso corpo está a todo instante lutando contra o caos para se degradar, mas ao mesmo tempo ele tenta a todo instante se recuperar e se manter diante da situação. É por isso que envelhecemos, pois a força gravitacional de Cronos, Saturno, é muito forte. Saturno, ou Cronos, é o tempo do relógio, o tempo da matéria. E como somos seres que estão temporariamente aqui na matéria, ignoramos o tempo Kairos, que é o tempo que transcende a matéria. Seria o tempo de Urano, que não há passado, presente ou futuro. O tempo passa a não existir. Diferentemente de Saturno, que vive o passado e o agora, Urano vive quase que como numa física quântica. Ele sim é o tempo cíclico e oportuno, negligenciado, que poderia ser usado como prevenção de colapso. Vou dar um pequeno exemplo de como pode ser possível, através de informações, ter uma melhor noção de timing das coisas. No Rio Grande do Sul, em 1941, há 83 anos atrás, o estado sofreu uma grande enchente. Naquele exato momento, Urano, o planeta da ruptura, transitava exatamente por Touro, o signo da Terra, que governa a terra firme e a infraestrutura em geral. E nessa mesma data, Urano se encontrou com Júpiter em Touro. Júpiter é um multiplicador. Onde Júpiter toca, ele expande quase que sem controle. Não por má intenção, mas essa é a função, a expansão. Ou seja, a ruptura extrema encontrou a expansão extrema. Em exatos 83 para 84 anos, que é o tempo que Urano demora para dar uma volta completa, ele se encontrou novamente com Júpiter em Touro, 84 anos depois, em 2024, que foi onde se repetiu com precisão milimétrica no céu o mesmo movimento. O desafio se repetiu da mesma forma. Consequentemente, os mercados, mercado financeiro, reagiram da mesma forma. Os preços de ativos ligados a este estado tiveram uma grande mudança de preço, obviamente, né? É isso que o tempo Kairos faz. Não há uma única coisa. Tudo está vinculado. Mas agora, a engrenagem mudou. O regente do clima não está mais na Terra, está no céu. Urano abandonou a terra firme, Touro, e ingressou em Gêmeos, e ao mesmo tempo Plutão está em Aquário também, que também é um elemento de ar. Isso significa que o atrito agora migra para a atmosfera e para as redes de comunicação. Os modelos meteorológicos tradicionais baseados em inteligência artificial, por exemplo, vão falhar muito e rapidamente, pois eles só conseguem ler o passado recente, o tempo Cronos, ignorando que existe um futuro na linha do tempo. Então eles ignoram padrões de ventos inéditos e anomalias atmosféricas que vão se formando. Atualmente estamos com Júpiter recém-ingressado em Leão, que é o arquétipo regido pelo Sol, fazendo uma oposição exata a Plutão em Aquário. E como Aquário rege a rede elétrica e inteligente globalmente, e até o céu, malhas aéreas, aviões, satélites e tudo que está fora, além de nosso planeta. Júpiter expande, o Sol queima. É um momento perfeito para grandes explosões solares e tempestades geomagnéticas severas. Não estamos falando somente sobre clima, chuva, como Urano, que tem muita ligação com o clima. Estamos falando aqui de um choque que pode derrubar a comunicação
comunicação e até um grande risco real de blackouts, quedas de radares de aviação civil, queda de dados de transmissão via satélite. Existe um ciclo solar de 11 anos, responsável por tempestades geomagnéticas, que é ditado matematicamente pela órbita de Júpiter. O El Niño, que é um aquecimento anômalo do Oceano Pacífico, obedece uma janela de repetição, espelhando com precisão matemática o ciclo entre aspectos de Júpiter e Netuno, Júpiter o expansor e Netuno dos mares. Dentro deste intervalo de 3 e 7 anos, Júpiter forma ângulos com Netuno, normalmente conjunção, quadratura ou oposição. Como Netuno rege as correntes marítimas e evaporação oceânica, Júpiter acaba expandindo de forma negativa a temperatura e a evaporação oceânica. Essas alterações térmicas alteram as correntes de jato atmosférica, desencadeando o famoso El Niño. Júpiter leva aproximadamente 11 anos para dar uma volta orbital ao Sol. É entre 11 e 12 anos que ele leva para dar uma volta completa no zodíaco, que coincide exatamente com o ciclo de Schwabe, que demora 11 anos. Schwabe era um astrônomo, né? Como sempre. Na verdade, para quem não sabe, a astronomia é derivada da astrologia. Então, de certa forma, no passado, todo astrônomo era astrólogo. Grandes mentes que vocês nem imaginam eram grandes astrólogos. Em 1843, gerou a teoria dos ciclos de Schwabe. É o período matemático em que o campo magnético do Sol inverte a polaridade, oscilando entre um mínimo solar e um máximo solar, gerando picos, manchas solares e gerando explosões e ejeção de massa coronal. Então, coincide exatamente com o ciclo de Júpiter, o ciclo de Schwabe, e entre meio a esse termo, os aspectos entre Júpiter e Netuno. Júpiter, onde ele passa, ele não passa em vão. Sempre que ocorre um aspecto ou um movimento completo de ciclo de Júpiter, não se passa batido. É muito simples prever algo desde que você saia do tempo Cronos, que é o tempo rígido, e passe para o tempo Kairos, que te permite transcender a ignorância. Quando você entende o tempo de Urano, você passa a perceber que existe muito mais do que você imaginava. O tempo na sua mente passa a deixar de existir. Não existirá mais passado, nem presente e futuro. É por isso que Aquário, Urano, está muito ligado a conexões que transcendem o tempo. A nossa missão é chegar a compreender com perfeição o arquétipo de Aquário. Só assim, então, iremos realmente dar um passo na humanidade. Então, eu não quero transmitir aqui uma visão pessimista de fim de mundo ou algo do tipo. Só estou querendo transmitir aqui que é possível sim não sermos pegos de surpresa dentro do tempo Cronos. Muitas pessoas que operam o mercado são pegas de surpresa por focarem somente naquilo que elas estão vendo. A astrologia não só permite prever time ou clima atmosférico, como também o fluxo econômico. E o mercado não dá trela. Ele pune aquele que age de forma irracional, mas recompensa financeiramente aquele que tem a capacidade de antecipar. Me acompanhe e acompanhe os ciclos. Opere a assimetria e se blinde através da arquitetura cíclica de valor.